Academia Corpo em Movimento, Restaurante Engenhos Gourmet, Açaíbis, JMR Material de Construção, Restaurante Carne na Brasa. Que iniciamos os trabalhos do encontro O Futuro que Queremos, um evento realizado pela cooperação de 3 entidades: o Sindalco, que é o Sindicato da Indústria da Fabricação do Álcool na Paraíba, o Sindaçúcar, o Sindicato da Indústria do Açúcar no estado de Pernambuco, e do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Alagoas, o Sindaçúcar Alagoas. Este evento conta também com a parceria do Fórum Nacional Sucroenergético e o apoio da Netafim do Brasil, Bayer do Brasil, São Brás Indústria de Alimentos, Frutas Doce Mel e Grupo A Cândido. Reuniremos aqui hoje os maiores representantes do setor sucroenergético do país. O objetivo é fortalecer ainda mais este setor importantíssimo para a economia do país. Somente no estado da Paraíba, esse setor gera quase 22 mil empregos diretos e 1 bilhão de faturamento anual. E para iniciarmos o painel desta manhã, cujo tema é o futuro que fazemos hoje, convido ao palco o consultor da MB Consultores, senhor Alexandre Filiolino. E para mediar este painel, convido o diretor de abastecimento da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o senhor Aurélio do Amaral. Convido agora o senhor Rui Chamas, presidente da Biosev, a 2ª maior processadora global de cana-de-açúcar. Convidamos o vice-presidente de Relações Externas e Estratégia da Raizen, senhor Pedro Mizutani. Senhor Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar. E convidamos também o presidente executivo do CIFAEG, o Sindicato da Indústria de Fabricação do Etanol do Estado de Goiás, e também presidente do Fórum Nacional Sucroenergético, senhor André Rocha. Bom dia a todos. Agradecer aí o Edmundo pelo convite e pela iniciativa de fazer esse evento aí, inclusive convidando aí nós do Sul aqui, todo mundo aqui. Realmente é muito difícil conviver com taxa de juro real de 8%, nominal de 3,25%. Mas, com certeza, quer dizer, esse país é um negócio tão incrível que, com 8% de juro real, a gente ainda está projetando um crescimento de 2%. Eu acho que pouquíssimas economias no mundo teriam um crescimento com taxa de juro real tão elevado. Pessoas aqui nessa sala muito importantes que eu queria que realmente, eu acho que a gente está no momento
bastante decisivo, e vamos aproveitar. A gente conviveu muitos anos aí fazendo conversa de surdo com o governo, aquilo era conversa de surdo, eu presenciei alguns diálogos, acho que agora tem realmente, definitivamente, a oportunidade da gente ter conversas maduras, frutíferas e construtivas, tanto na parte do etanol hidratado, quanto na parte de cogeração de biomassa. Eu acho que temos aí eu sou muito animado aí com a perspectiva para o que a gente tem agora, em curto prazo, de melhorar bastante aí as coisas aí para nós, para que o futuro seja melhor do que a gente viveu nos últimos 5 anos, que realmente não foi nada fácil. Eu, no papel de credor, que sofre junto também, e credor, a partir de um nível, ele não é mais credor, ele vira sócio, né? Então... O tema requer pensar e refletir. E falando aqui com o primeiro mediador, eu fiz algumas colinhas aqui, um pouco que a gente foi ouvindo, conversando, a vinda da viagem para cá, vim sentado, não vim conversando, mas vim do lado do Pedro. Então a gente já botou um pouco do assunto em dia e conversando com outras pessoas. E eu, quando falo aqui, eu falo como órgão regulador da cadeia de combustível. Então não vou entrar na questão do agronegócio em si, mas é um setor que tem o pé nas duas canoas. Isso também dá ao setor uma identidade, uma característica que torna a sua ação um pouco mais difícil. Então, sujeitos a todas as intempéries do setor de agronegócio, mas para concorrer num setor de energia, de combustíveis, que é altamente competitivo, é altamente agressivo e que é de uma matriz mundial, e que o Brasil não está isolado do mundo e que sofre os efeitos dessa concorrência. E aí a questão principal que passa nesse momento é o preço baixo do petróleo. O preço baixo do petróleo ele muda toda a diretriz conjuntural de matriz energética do mundo. Né? E com o preço, e nas condições que está, e como o próprio Alexandre falou, e por todas as análises que a gente faz na agência, não temos, no médio e longo prazo, a não ser que estoure uma guerra, a não ser que aconteça algo inusitado, não temos no longo prazo circunstâncias que mudem essa característica. Então, é neste cenário que esse setor tem que batalhar, tem que sobreviver, tem que concorrer e tem que competir. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos atuar e atacar as questões que impedem o desenvolvimento da indústria, do setor de etanol específico, naquilo que ela pode se tornar competitiva. E eu acho que um fator que é crítico, e o Alexandre, é a questão dos custos, e aí leia-se também o custo financeiro. Se não atacarmos o custo financeiro, e aí não é para o setor de etanol, eu acho que é para o setor econômico brasileiro como um todo, se não atacarmos essa questão do custo financeiro das operações, o tempo nosso de reação, o tempo nosso de retomada será muito maior, será muito mais difícil, será muito mais complicado. Então, acho que essa é uma pauta significativa, essa é uma pauta relevante, essa é uma pauta que a gente tem que discutir e debater com vocês. Todos os grandes países do mundo têm uma política energética que está ligada a seus interesses particulares. Não sei se vocês sabem, os Estados Unidos é um grande produtor de petróleo, eles não exportam petróleo, por decisão, porque a política deles é que o petróleo tem que ficar nos Estados Unidos para gerar emprego e valor nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, a Alemanha tomou a decisão de que ela não ia ter mais energia nuclear, porque isso ia ao encontro do desenvolvimento da indústria local e ao desenvolvimento da sustentabilidade da sua sociedade. Quando a gente começa a falar de combustíveis no Brasil, eu acho que é fundamental que a gente traga o que nós queremos como sociedade. E eu não trago aqui somente a questão da sustentabilidade, o lado ambiental, que eu já acho super importante, que nós, como sociedade, definimos, e foi aprovado pelo nosso Congresso, que nós queremos ser um dos países que vai contribuir para a redução da emissão de CO2. Então, como sociedade, nós já definimos isso. E isso tem que ser levado em conta, quando você falava da competitividade dos produtos, do que nós queremos. Se nós queremos contribuir para a redução de emissão de CO2, ou se nós queremos contribuir para a economia norte-americana importando gasolina deles. Bom, eu vou concordar com o Rui no seguinte aspecto do que nós queremos e o que a sociedade brasileira quer, que é realmente os 200 e poucos milhões de toneladas de cana que nós temos dedicado à produção de etanol hidratado. Nós queremos ou não queremos o etanol hidratado? Nós queremos ou vamos criar condições para assumir
na meta que o governo brasileiro acabou de aprovar, que é da COP21, que é onde o Brasil se compromete a abastecer, ofertar no mercado interno 50 bilhões de litros de etanol carburante na forma de anidro e na forma de etanol hidratado, e que o etanol hidratado venha de volta a participar naquela conta de próximo de 30% da matriz de combustíveis de ciclo Otto. Então, está definido. Agora, nós vamos criar condições para isso ou não? Eu costumo dizer que tem muitas pessoas aqui que convivem conosco há muito tempo, e desde o modelo de intervenção, quando nós ficávamos no Jornal Nacional, às 8 horas da noite, esperando que houvesse um anúncio na televisão, no Jornal Nacional, que naquele dia havia aumento de preço da gasolina. E quando houvesse aumento de preço da gasolina, nós sabíamos que no dia seguinte saía uma portaria para aumentar o preço do açúcar, para aumentar o preço da cana e para aumentar o preço do etanol. Passamos por um processo de liberação e ainda ficamos esperando se vai vir ou não uma notícia na televisão, se vai haver ou não vai haver aumento de preço da gasolina. Não dá para conviver com uma insegurança dessa, ou seja, vai acontecer o que com o preço da gasolina? Esse que é o ponto. Mudou tudo e não mudou nada. Nós passamos 40 anos esperando uma notícia no Jornal Nacional se a Petrobras vai aumentar ou vai diminuir o preço da gasolina. O petróleo vai para 50, vai para 40 ou vai para 80? O que vai acontecer com o preço da gasolina? Quer dizer, se a gente não resolver essa questão da previsibilidade e de conhecer a regra do jogo e não tiver que ficar esperando a notícia do Jornal Nacional, do que vai acontecer com o preço da gasolina, ninguém vai voltar a investir. Então, do lado da previsibilidade, do lado da segurança, precisa ter uma regra clara que volte a ser atrativa ao investimento. O tema aqui, o futuro que nós queremos, ele é bem propício para a gente tentar separar o que nós precisamos, o que nós sonhamos e o que nós realmente queremos. E mais do que isso, o que nós vamos fazer para poder alcançar, né, esse futuro. No meu ponto de vista, em estados onde se produz etanol, me desculpem meus colegas, mas é inadmissível que nós não tenhamos uma alíquota de ICMS de etanol, no mínimo, 30% menor do que a alíquota de ICMS da gasolina. Para mim é inadmissível que a gente não consiga consumir pelo menos 30%, 40% de etanol nesses estados, tentando copiar o que ocorre em São Paulo, o que ocorre em Mato Grosso, o que está ocorrendo agora nos últimos 2 anos em Minas Gerais, no Paraná e em Goiás também. Nós precisamos aumentar o consumo do nosso combustível, principalmente onde se produz etanol. Precisamos de políticas estaduais que incentivem isso. Quer dizer, nós temos aqui, foi muito falado aqui, nós precisamos fazer o dever de casa nas nossas unidades, precisamos trabalhar muito junto ao governo federal, e isso nós temos feito, o Fórum tem feito isso, mas nós precisamos também que nos estados ocorram mudanças para que nós possamos valorizar e possamos até facilitar o discurso. É muito difícil para mim tentar ir lá no Rio Grande do Sul, ou melhor, em Brasília, Distrito Federal do lado de Goiás. Se a gente não tiver dentro da região uma política que valorize o etanol, em Goiás, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, fica muito difícil a gente pegar e querer pregar um discurso para o governador do Distrito Federal. Então, eu acho que isso faz parte também do nosso trabalho para a gente possamos alcançar o futuro que nós queremos. Melhores programas de treinamento, profissionais qualificados, força, resistência, qualidade de vida, autoestima são os principais motivos para você fazer parte da Academia Corpo em Movimento. Além da melhor localização da cidade, aqui você tem musculação, artes marciais, funcional, dança para todas as idades e muito mais. Funcionamos de segunda a sábado, em frente à Praça Getúlio Vargas, ao lado da Igreja Matriz em Santa Rita. Temos planos que não comprometem seu orçamento, planos que cabem no seu bolso. Aguardamos sua visita. Academia Corpo em Movimento, prezando sua estética e saúde. A gente falou muito em política pública, mas um pouco, para apresentar para vocês, para o pessoal de governo, o quanto a gente avançou também em tecnologia, foi um pouco. O Pada falou um pouco para a gente. Né? Aqui, 80% são produtores. A gente não precisa vender nosso produto para a gente. A gente não sabe vender o nosso produto para fora daqui. Né? Mesmo para o governo, a gente não sabe vender para a população. A gente tem que
fazer uma comunicação mais eficiente. Nós, na realidade, eu vi o vídeo do Mário, que o Mário fez, o Mário está de Minas Gerais, né? Não sei se vocês lembram do Completão. A gente não tem uma continuidade. O nosso concorrente é a gasolina. A gente não consegue vender para a população o quanto é a eficiência do etanol para a gente. O quanto ele faz bem para o clima, o quanto ele faz bem para a saúde. A gente não consegue vender. Nós estivemos lá com o ministro da Saúde, e o André estivemos lá com o ministro da Saúde, ele fala, não, o açúcar faz mal. O açúcar não faz mal. Mas ele começa a vender essa ideia. Eu falei para ele, por que o senhor não fala que o etanol faz bem? Então a gente não sabe comunicar. O papel de comunicação é nosso. Não sei se vocês lembram da época dos adoçantes. Por que vendia mais Zero-Cal? Porque está todo dia a Carolina Ferraz falando. Não era por causa da Carolina Ferraz, porque todo mundo estava falando do Zero-Cal. A gente não fala do etanol. Nas escolas a gente não fala do etanol. A agricultura não sabe vender. Então a gente tem que fazer uma comunicação mais eficiente, senão a gente também não vai ganhar o jogo. Eu queria passar para vocês aqui um vídeo, né, que fala um pouco da etanol de segunda geração, do biogás e a automação das operações industriais. Você podia passar o vídeo, por favor? Ao longo dos séculos, o cultivo da cana-de-açúcar se estendeu até tornar-se uma das principais culturas do mundo. Uma cultura que se modernizou, fez do Brasil o principal produtor mundial de açúcar e etanol e a maior referência do setor em tecnologia e eficiência produtiva. Isso tudo começa antes mesmo do preparo do solo. Sabe aonde? Aqui em cima. Os veículos aéreos não tripulados, conhecidos como vantes, sobrevoam as áreas onde serão realizados os plantios para analisar o relevo do terreno. Com este registro em mãos, os projetistas da equipe agrícola elaboram o traçado de plantio ideal para cada área. O plantio é realizado por máquinas plantadoras, que sulcam, fertilizam, distribuem as mudas e cobrem os sulcos, tudo simultaneamente. Esta é uma clara amostra da tecnologia aplicada a essa cultura. E é daqui de cima que o olhar para o plantio fica ainda mais preciso. Os vantes voltam a sobrevoar a área para monitorar a qualidade dos plantios e a maximização da produtividade agrícola. A colheita é realizada pelas chamadas colhedoras, máquinas que cortam a cana rente ao solo e picam para permitir seu carregamento e transporte. Esta operação é auxiliada por sistemas de piloto automático, seguindo exatamente as linhas derivadas do plantio e controlando o tráfego da colhedora na plantação. Para que o carregamento e transporte da cana sejam realizados com eficiência, a Raízen adotou um avançado sistema logístico de fila única de transbordo. Mas nossa capacidade de propor inovações vai além. Entra em campo uma iniciativa pioneira, não só dentro da Raízen, mas em todo o setor sucroenergético. Estamos falando do Pentágono, um sistema que centraliza o monitoramento de todas as operações logísticas. Ao passar pelo totem de check-out, o veículo é identificado e o condutor recebe imediatamente a sua programação. No mesmo instante, o gestor de operação da frente também recebe uma mensagem pelo aplicativo Ecom e passa a ter dados sobre o veículo, o horário de saída e previsão de chegada na fazenda. O caminhão é rastreado durante todo o trajeto. Qualquer parada não programada resultará em um alerta encaminhado à equipe de controle. Na fazenda, enquanto ocorre a colheita, o posicionamento da máquina também é georreferenciado. De volta à indústria, o caminhão carregado passa pelo totem de check-in e o sistema acusa a conclusão da viagem. Um veículo conhecido como bate e volta acopla-se à carga e dirige-se à balança, situada na entrada da unidade de produção. Todo o trajeto no interior da unidade é monitorado por um circuito de TV interno, garantindo que não haja interrupções no fluxo. Na balança, o sistema disponibiliza automaticamente os dados da carga, conferindo agilidade à pesagem. E o Pentágono continua trabalhando 7 dias por semana e 24 horas por dia. A tecnologia de vanguarda também está presente nos processos industriais da Raízen. Após anos de investimento em pesquisas e estudos sobre tecnologias de ponta, a Raízen construiu a primeira planta de etanol de segunda geração e passou a aproveitar o bagaço e a palha da cana para a produção de etanol e energia. Com potencial para aumentar em até 50% a produção de etanol da Raízen com a mesma área plantada. Todo este investimento em tecnologia está no DNA do nosso trabalho e de cada um de nós da Raízen. É assim que atuamos em favor das melhores safras, das melhores produções e do melhor aproveitamento da matéria-prima.
SRTV-PB. Voltando à nossa programação, convidamos agora o senhor Juscelino Oliveira de Souza, diretor-presidente do grupo Usina Coruripe, para apresentar o segundo painel que traz como tema o setor sucroenergético e a sustentação econômica. Para mediar este painel, convido ao palco o senhor Mário Campos, presidente da Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, a CIAMIG. Convido também a senhora Elizabeth Farina, presidente da UNICA, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Convido também o senhor Gilvan Celso Cavalcante de Moraes Sobrinho, diretor-presidente da Miriri Alimentos e Bioenergia S.A. Agradecer inicialmente ao convite aí do Sindialco da Paraíba e do Sindiaçúcar de Alagoas, Pernambuco, para participar como palestrante aqui nesse importante evento e inicialmente desejando que a safra 16-17 que estamos abrindo, signifique finalmente o início da recuperação do segmento. É uma honra falar aqui para esse público tão qualificado. Eu encontrei o Gilvanzinho aqui logo na entrada e ele me falou, pô, você antes vendia etanol, agora está comprando. Eu falei, Gilvan, aqui se faz, aqui se paga. Então, da mesma forma, é uma ousadia estar aqui, falando aqui apenas com 3 anos no segmento, para um público aqui com tanta experiência e com tanto conhecimento. É uma honra também aqui estar representando a Usina Coruripe, uma empresa do Nordeste, uma empresa que fez 90 anos ano passado e que é um dos 10 maiores grupos sucroalcooleiros do Brasil. Quando eu fui convidado e vi a programação e vi o primeiro painel, os integrantes do primeiro painel, eu receei de que a minha apresentação fosse chover no molhado em função do peso das pessoas que estavam aqui. Infelizmente, meu receio se confirmou. E eu vou tentar aqui, na verdade, então, fazer um sumário. Eu acho que a minha apresentação vai ser mais um sumário de tudo que foi falado aqui e trazendo uma visão, talvez, um pouco diferente de alguém que veio de fora do setor. Para quem não sabe, eu trabalhei 25 anos na distribuição de combustíveis. Então, efetivamente, eu estava do outro lado. Então, eu trago uma visão realmente muito diferente, talvez um pouco diferente daqueles que já estão no setor há mais tempo. Bom, infelizmente, não é possível a gente falar sobre as alternativas para a sustentação econômica do setor, seja no Nordeste, seja no Brasil, sem que a gente faça uma rápida retrospectiva. Tem pessoas aqui que não são do segmento, pois eu acho que aprender com o passado, com o que aconteceu, tirar lições disso, é sempre o melhor passo para a gente construir um futuro diferente. E a trajetória do setor nos últimos anos, ela se assemelha um pouco à trajetória do país, e, por uma triste coincidência, por alguns motivos muito parecidos. Nós tivemos, tanto no país quanto no setor, e eu acho que a gente tem que reconhecer isso, falta de planejamento, políticas equivocadas e até mesmo ausência de políticas, falta de atenção com a busca de mais produtividade, incompetência gerencial. Isso são aspectos que a gente viu tanto no governo, e eu acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa, a gente também viu no setor. Tivemos o azar de conviver com circunstâncias bem negativas para o setor. Tivemos o consumo de etanol em baixa, e sabemos por quê, em função do congelamento de preço da gasolina, preços de açúcar em queda, salários sendo corrigidos por uma inflação cada vez mais alta, custos fora de controle, a relação dólar-real sendo corrigida aí praticamente nos últimos 2 anos, o dinheiro ficando cada vez mais caro e mais raro, e todo esse conjunto de fatores formou uma nitroglicerina, pode-se dizer, que abalou os alicerces de um dos setores mais importantes do agronegócio brasileiro. A dívida da maioria das usinas explodiu nos últimos anos, e a geração de caixa não foi suficiente para pagar as contas. Honrar a folha de pessoal, pagar fornecedores, pagar juros, investir na renovação do canavial e amortizar dívidas virou um luxo para poucas empresas. Cortes de investimento, fechamento de unidades, queda de produção, recuperação judicial, falências, passaram a ser os termos mais usados no setor nos últimos anos. Algumas poucas empresas, como o Alexandre mostrou, com estrutura de capital adequada e alta produtividade,
conseguiram sair incólumes desse tsunami de problema. Algumas outras até conseguiram resistir com alguns arranhões, porém vão precisar de muitos bons anos com vento a favor pela frente para poder voltarem a ter a saúde financeira de outrora. E, amigos, infelizmente, muitos outros, mesmo com um cenário mais favorável, como foi mostrado, provavelmente vão sucumbir nos próximos anos. Diante desse cenário desanimador, né, que nos trouxe até aqui, quais são, então, as perspectivas para o setor? A gente começa a ver um oásis no meio desse deserto. E, por incrível que pareça, para aqueles que conseguiram ou que conseguirem sobreviver, as perspectivas são positivas. A correção do dólar trouxe uma melhora na remuneração para as usinas em reais. O preço do açúcar finalmente começou a reagir e voltamos hoje a patamares em dólar similares ao de 3 anos atrás. Engenhos Gourmet é um restaurante rústico que faz seus frequentadores desfrutar de saberes e sabores do nosso Nordeste. Com uma gastronomia diferenciada, contamos também com um ambiente familiar e agradável. Trocamos nosso cardápio a cada 2 meses e temos um self-service gourmet, respeitando sempre o prato especial do dia. Venha nos visitar e viver momentos especiais com sua família. Funcionamos no início do bairro Tibiri 2, em Santa Rita, na Paraíba. Contatos pelos fones 98771-8391 e 98771-0934. Restaurante Engenhos Gourmet. Os preços do etanol também se recuperaram em função de uma volta do consumo do etanol no ano passado. No ano passado, nós tivemos... Não está funcionando aqui. No ano passado, nós tivemos o maior consumo de etanol no Brasil dos últimos anos, e isso muito em função da tão esperada correção dos preços da gasolina e em função de mudanças na alíquota do ICMS em alguns grandes estados consumidores, principalmente em Minas Gerais, e aqui eu faço um registro aqui do excepcional trabalho desenvolvido pelo Mário lá no CIAMIG, né, que conseguiu, como mencionado aqui também, fazer uma alteração significativa que trouxesse o consumidor de volta para o etanol. Os preços hoje são realmente bem remuneradores, porém é importante frisar de que isso não significa que nós temos uma solução imediata e definitiva para o setor, pois, para usufruir desses preços, é preciso ter produção. E, para isso, é preciso ter matéria-prima, ter um canavial bem cuidado, ter uma indústria em condições de operação e é preciso ter um mínimo de capital de giro. Sem isso, infelizmente, muitas empresas, apesar desse cenário mais positivo, vão apenas observar a onda passar. A experiência recente nos ensina que não podemos cair novamente no conto da vida fácil. E aquela velha fábula da cigarra e da formiga é bem apropriada. É hora de guardar gordura. O cenário atual de preços deve ser comemorado, mas todos sabemos que ele não vai se sustentar no médio e no longo prazo. Nós sabemos que essa é uma indústria cíclica e, como toda indústria baseada em commodities, mais cedo ou mais tarde a gente deve observar a reversão desses preços. Provavelmente teremos 2, 3 anos de bonança que aliviarão a pressão financeira pela qual passa a maioria das empresas, mas, porém, com raríssimas exceções, não será o suficiente para resolver todo o passivo criado nos últimos anos, e muito menos para incentivar a volta dos investimentos. Com esse patamar de preços em dólar, não vai demorar para que Índia, Tailândia e até mesmo Europa, e certamente o Brasil, várias usinas já estão aumentando a sua capacidade de produção de açúcar, aumentem a produção e o velho ciclo das commodities voltará a acontecer. E quando o preço voltar a cair, quais serão, então, as alternativas? Como se preparar dessa vez para essa nova onda? Eu acho que é isso que a gente deve já começar a discutir aqui. E, sem dúvidas, como bem mencionou o Pedro, a produtividade, gente, é a palavra-chave. As empresas precisam rever seus custos, suas despesas, seus processos. Precisam ser mais eficientes, menos perdulárias e melhor geridas. A época dos subsídios, das subvenções, do protecionismo acabou. Competimos globalmente e eficiência em custos é a regra do jogo. Quem conseguir sobreviver e não entender que é preciso fazer o dever de casa e não se preparar, será dragado pela próxima onda que faz parte do ciclo natural das commodities. A inovação, como bem demonstrado por Pedro,
é outra saída do setor. Somos o setor do agronegócio, apesar do crescimento em produtividade nos últimos anos, mas que menos evoluiu comparativamente a soja, trigo e outras culturas. Estamos ainda engatinhando na engenharia genética como vetor de desenvolvimento de novas variedades. Apenas ano que vem estaremos lançando a primeira variedade transgênica. Nossas máquinas de colheita e plantio não são comparáveis em tecnologia embarcada às máquinas utilizadas na soja, no trigo e no algodão. Precisamos também evoluir. Nossas técnicas de plantio são as mesmas utilizadas na Índia e na Tailândia, onde a cultura de cana-de-açúcar está mais para a agricultura familiar do que para o agronegócio de larga escala. Precisamos rever esses procedimentos. A tão esperada semente de cana precisa virar uma realidade, o mais brevemente possível, e, para isso, as pesquisas precisam continuar. O CTC, Centro de Tecnologia da Cana, precisa ser valorizado e apoiado. Assim como o Pedro, também faço parte do conselho do CTC. Infelizmente, acho que o setor conhece pouco o que está sendo feito lá. Recomendo a todos que procurem se atualizar das tecnologias que estão sendo desenvolvidas no CTC, pois, provavelmente, a sobrevivência do setor dependerá muito do que sair dessa instituição. Nossos processos industriais, com algumas evoluções, ainda são muito parecidos com os de décadas passadas. No Nordeste, principalmente, nós convivemos indústrias de alta tecnologia lado a lado com quase engenhos do século passado. Precisamos modernizar o nosso parque industrial. O etanol de segunda geração precisa continuar sendo apoiado, incentivado, e é, sem dúvidas, a melhor alternativa para aumentar a quantidade de litros de etanol por hectare. A geração de energia através da biomassa precisa ter um papel diferenciado, cativo na matriz energética brasileira. Já existem tecnologias para uma cogeração mais eficiente, caldeiras de alta pressão, turbinas e etc. O setor também precisa se modernizar nessa área. A agricultura de precisão, como Pedro demonstrou, ganha espaço a cada ano e os resultados ainda estão por vir. Precisamos insistir nessa direção e continuar aprendendo com as demais culturas. E, por fim, amigos, e não menos importante, nós precisamos rever o papel do colaborador, do clima organizacional, e entender como esses aspectos podem ajudar na melhoria do desempenho operacional das empresas. Infelizmente, a realidade é que o setor ainda engatinha na gestão de pessoas. A gestão por desempenho, a cultura de alta performance e a meritocracia ainda são expressões pouco usadas nas usinas. O Nordeste tem desafios ainda maiores a serem superados. A nossa produtividade é baixa comparada ao Centro-Sul. Novas variedades adaptadas ao nosso clima e projetos de irrigação são algumas das saídas. Temos um enorme desafio na mecanização da colheita, não só na implementação em si, mas principalmente na responsabilidade social de desenvolver alternativas de sobrevivência para os milhares de trabalhadores que ainda cortam cana na região. A nossa logística para exportação de açúcar, que sempre foi um diferencial, infelizmente perde competitividade a cada ano por falta de investimentos. Você gosta de açaí? Conheça a distribuidora Açaíbes. Vendas no atacado para todo o estado de Alagoas. Temos baldes de 3 a 10 litros para sua empresa. Ligue 82981471724. Experimente nossos sabores. Na Rua Quintino Bocaiúva, 581. Pajuçara, por trás do prédio da Caixa Econômica. Açaíbes, o verdadeiro creme do açaí. Açaíbes. A verdade, amigos, e aqui eu falo para meus companheiros do Nordeste, é que os juros baratos da Sudene, do Banco do Nordeste, o dinheiro farto do Banco do Brasil, são relíquias de um passado distante. O Estado protecionista e compensador das desigualdades regionais faliu, quebrou, não existe mais. As soluções terão que surgir internamente. Novas e sofisticadas engenharias financeiras precisarão ser criadas. Os canais usuais de financiamento estão exauridos. E, mais uma vez, trazendo foco para a região Nordeste, defendo que os estados produtores, como o André falou, precisam se posicionar de uma forma mais firme na defesa do setor. O Nordeste é a terceira maior região produtora de cana-de-açúcar, porém é a que menos consome etanol proporcionalmente. A relação do preço do etanol em relação à gasolina, devido à carga tributária, é a que traz menos competitividade ao produto entre todas as regiões produtoras. Nós, como bem falou o Rui, e Rui, depois de você, eu sou o mais novo aqui do setor, nós importamos poluição, trazendo gasolina de navio para nossos estados e deixamos de consumir o etanol aqui mesmo produzido. Se queremos que o setor se recupere, os governos
e, principalmente, a sociedade precisa colaborar, entendendo e fazendo a sua escolha de qual produto quer consumir onde vive. O setor do Nordeste, amigos, terá que se reinventar para continuar tendo relevância nacional. Senão, corremos o risco de, no futuro, sermos apenas o pano de fundo de enredos de novela da Globo, como a cultura do cacau no sul da Bahia se transformou nos livros de Jorge Amado. E isso será muito triste, amigos, porque nós temos que levar em consideração que aqui o Nordeste é o berço da cultura da cana-de-açúcar no Brasil. Um dos caminhos para a sustentabilidade do setor é a profissionalização das empresas, situação que no Nordeste, em geral, não se encontra com tanta frequência. A bem da verdade, mesmo na região Centro-Sul, excluindo as empresas de capital aberto e as multinacionais, a profissionalização ainda é tímida. A profissionalização é um caminho para a melhoria da gestão, mas não é o único e nem tampouco é infalível. Existem casos de sucesso e casos de fracasso. Temos empresas muito bem administradas diretamente por acionistas, e eu poderia citar vários exemplos, bem como temos exemplos catastróficos de empresas administradas por profissionais. Cada caso é um caso. A minha experiência nesse processo na Coruripe, que foi profissionalizada há 3 anos, me ensinou que, quando existe o compartilhamento de valores entre a gestão profissional e os acionistas, quando os preceitos básicos de governança corporativa são seguidos, quando o respeito mútuo e a colaboração prevalece, as chances de sucesso são muito maiores nas empresas profissionalizadas. Para isso, deve-se buscar a simbiose entre o gestor profissional e os acionistas, e não um distanciamento radical. Quando esse casamento acontece, os resultados, sem dúvidas, aparecem. Sou um otimista por natureza e, assim como o Rui, virei um apaixonado pelo setor. Considero o setor injustiçado e acho, como o Pedro explicou muito bem, que sua imagem é muito mal trabalhada perante a sociedade. O sistema de produção quase feudal e a figura do senhor de engenho ainda residem de forma equivocada no imaginário da maioria das pessoas, como se ainda fosse uma realidade dos dias atuais, e todos nós sabemos, e como Pedro mostrou, não é mais assim. O setor evoluiu muito nos últimos anos, nas técnicas de produção, na responsabilidade ambiental e social e nas condições de trabalho. Obviamente, ainda tem muito a evoluir, mas, sem dúvidas, não carrega mais as mazelas que tanto geraram antipatia no passado recente. Infelizmente, a sociedade conhece pouco essa nova realidade. Nós precisamos nos comunicar melhor. É fato que o setor foi protegido, tutelado e até apadrinhado pelos governos num passado não tão recente. Porém, hoje a realidade é bem diferente e, novamente, infelizmente, a sociedade conhece pouco dessa nova realidade. E, sobre uma perspectiva atual, conclui-se até que não há nem mais razão para a existência de tanto rancor. Acredito que, se somarmos todos os benefícios que o setor recebeu em toda a sua história, não chegaremos nem próximo das somas que temos ouvido falar que foram surrupiadas do Estado brasileiro nos últimos anos. Somando-se o dinheiro desperdiçado com a corrupção, nos créditos subsidiados concedidos a pseudos campeões nacionais, nos investimentos pautados em ideologia realizados em países estrangeiros e pela enorme ineficiência do Estado brasileiro, os benefícios dados ao setor sucroenergético chegam a ser meros trocados, quando comparados aos montantes mencionados. Na verdade, ao avaliarmos a relação custo-benefício para a sociedade de todos os recursos empregados no setor de açúcar e etanol nas últimas décadas, comparativamente ao assalto que foi feito ao país nos últimos anos, chegamos à conclusão que o Estado brasileiro teria ainda uma enorme dívida com o setor sucroenergético. Dívida essa, amigos, que, infelizmente, provavelmente nunca será paga. Apenas o congelamento dos preços da gasolina nos últimos anos, que, por tabela, também quebrou a Petrobras, retirou 60 bilhões de reais do setor, quase o total da sua dívida atual. Você quer construir ou reformar? Vem pra JMR Construções, localizado em Maçangana 2, a 1 quilômetro da BR-230, em Cruz do Espírito Santo. Aqui você tem tudo, da construção ao acabamento da sua obra. Vergalhões, tijolos, cerâmicas, cimento, tintas, material hidráulico e muito mais para deixar sua casa mais bonita. Pague em até 6 vezes no seu cartão sem juros. Somos uma empresa tradicional. Funcionamos há 8 anos e estamos sempre prontos para atendê-lo. JMR Material de Construção. Organização Milson e Família. Aqui seu dinheiro vale mais. A sociedade precisa ser mais bem informada, pois ameaças ainda pairam sobre o setor.
e sem o apoio da opinião pública, o futuro pode ser ainda ameaçador para o segmento. A tentativa de se liberar o consumo de diesel nos carros de passeio, na contramão do mundo, é uma ameaça para o etanol e uma total insensatez. A volta do PIS e COFINS para o etanol hidratado vai trazer pressão sobre as margens e queda de consumo. A demonização do açúcar, colocando o produto como vilão da saúde humana, precisa ser combatida e substituída por campanhas de consumo responsável e por um maior esclarecimento da população. A legislação trabalhista precisa evoluir e acompanhar a modernização das relações entre colaboradores e empresas. A questão ambiental é um desafio e as externalidades positivas do etanol precisam ser valorizadas. A CID na gasolina como instrumento de diferenciação ambiental precisa ser debatida com a sociedade e não simplesmente ser caracterizada como mais dinheiro para o caixa do governo. Mais uma vez, como o Rui falou, a sociedade precisa escolher o que ela quer para o seu futuro. Para se produzir 1 litro de etanol, é necessário um processo complexo, demorado, e que emprega milhares de pessoas no campo e traz enormes benefícios ambientais. Infelizmente, enquanto estamos aqui debatendo e as usinas moendo 24 horas por dia, vários navios de gasolina importada chegam todos os dias em nossos portos, sem gerar um emprego sequer no país e sem nenhuma diferenciação tributária que valorize as externalidades positivas do etanol. Ou seja, estamos hoje no Brasil importando poluição. A questão ambiental é séria. Compromissos foram firmados na COP21 e o etanol é parte da solução para o Brasil. A média da temperatura no mundo no ano passado subiu quase 1 grau, e existem pessoas que ainda acham que o aquecimento global é coisa de cientista maluco. Quando eu estava vindo para cá, no carro, escutando a CBN, um comentarista falou de uma matéria, de um artigo no Financial Times, falando sobre a importância que os investidores no mundo dão hoje à questão da sustentabilidade, à questão dos combustíveis renováveis, apostando quando que o preço do petróleo vai começar a despencar em função da queda do consumo do petróleo. Fiquei ansioso ouvindo a matéria, que eu digo, acho que vou ter um gancho hoje para a minha palestra. Infelizmente, o analista da CBN falou sobre os carros elétricos, nem mencionou o etanol. É uma pena. Tão sério e urgente é a questão também das restrições de crédito pelas quais passam o setor e os seus fornecedores. A cana-de-açúcar aparentemente foi banida dos comitês de crédito dos bancos oficiais. O crédito agrícola para custeio e renovação dos canaviais desapareceu ou é acessível apenas para poucos. O custo subiu e as exigências são tantas que corremos o risco de termos um retrocesso na área plantada simplesmente por falta de recursos. O direcionamento dos CRAs para fins realmente agrícolas e a autorização das autoridades monetárias para que estrangeiros invistam nesses papéis podem trazer uma nova fonte de funding para o setor. Um homem de marketing, como quem trabalhou durante 25 anos na área de distribuição, eu não posso aqui deixar de ratificar as palavras que o Pedro falou. Nós precisamos conhecer melhor o nosso consumidor. Nós competimos com a gasolina. As nossas prateleiras são os postos de combustíveis, são as bombas de combustíveis. Se nós não entendermos como é o racional, a cabeça do consumidor, nós sempre ficaremos dependentes de políticas públicas. Assim como várias outras indústrias desenvolvem parcerias com seus canais de comercialização, o setor de cana-de-açúcar também precisa quebrar paradigmas e se aproximar da distribuição de combustíveis, da rede de postos de combustíveis, para poder vender melhor o nosso produto. Quem está frente a frente com o consumidor é quem tem a maior capacidade de dialogar e de se comunicar com ele. Nós precisamos fazer laços com o setor de distribuição e comercialização, discutir questões logísticas, questões tributárias, várias outras questões que hoje emperram o desenvolvimento do etanol, amarras que foram criadas nos últimos anos em função da fama do setor de ser sonegador de combustíveis. Hoje nós temos, eu estava discutindo com o Aurélio, nós temos uma legislação na ANP que é um Frankenstein, que foi criada lá para se impedir de sonegar imposto. Não leva em consideração o desejo do consumidor, a melhor logística, nada disso. Simplesmente ali foi um conjunto de interesses visando impedir a sonegação. Nós precisamos rever isso. Precisamos olhar o que queremos para o futuro e rever essa legislação que hoje amarra o desenvolvimento do etanol. E aí eu estou falando em venda direta, estou falando em fidelidade à bandeira, estou falando em armazenamento de outros produtos nas usinas, estou falando de uma logística mais integrada. Nós precisamos quebrar paradigmas se queremos ter um mercado do etanol
no futuro mais promissor. Finalizando, o setor gera centenas de milhares de empregos, interioriza a renda, retendo a população no interior dos estados, como bem mencionou o Rui, e desafogando as grandes cidades. Gera divisas pela exportação de açúcar e economiza divisas na redução da importação de derivados de petróleo. Alimenta uma cadeia produtiva extremamente diversificada, colocando o país na vanguarda da utilização de energias renováveis e trazendo segurança energética. O setor é vital para a economia do Nordeste e passa por uma das suas maiores crises. O governo, a sociedade organizada e os empresários precisam debater a situação, discutir saídas e planejar ações de curto, médio e longo prazo. As coisas não se resolverão por milagre, nem tampouco apenas por essa brisa de otimismo que começa a soprar. É preciso trabalho, competência, foco e, principalmente, urgência. O setor é complexo e dinâmico, não é para amadores, nem resolverá seus problemas com medidas paliativas ou apenas ações de curto prazo. A expressão usineiro, infelizmente, é utilizada de forma pejorativa, e isso é uma pena, pois estamos falando, na verdade, de empresários da agroindústria, do agronegócio. Eu, com um pouco mais de 3 anos no segmento, me orgulho muito de fazer parte dessa indústria, desse setor. E eu gostaria aqui de finalizar conclamando vocês para que também se orgulhem e para que não deixem esse setor virar uma coisa do passado. Muito obrigado. SRTV-PB. Juscelino, parabéns pela palestra. Eu tornei fã do Juscelino quando eu conheci ele há 3 anos. Agora, também já era fã da família, né, da família Vanderlei, por ter chegado a Minas e ter transformado a produção de açúcar, de etanol, de bioeletricidade no estado de Minas Gerais. Nós temos no Brasil 200 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas estão conectadas à internet. Nós temos no setor 1 milhão de empregos diretos. Que percentual desse 1 milhão está conectado à internet? Boa parte. Nós temos vários exemplos, quem está aí nessa rede, no Facebook, sabe o engajamento de vários profissionais, vários funcionários de usinas que criaram comunidades com 50, 60 mil pessoas que ficam compartilhando os vídeos de operação, vídeo de colhedora, vídeo de carretas. A gente pode usar essa massa. É 1 milhão de empregados, mais a família, mais os indiretos, mais as cidades que a gente está atuando. Então, a comunicação, a partir da nossa casa, que são as usinas, para o consumidor, ela é muito importante. Bastante depreciado, né, numa perspectiva histórica. Hoje o preço do petróleo é $50, dificilmente o etanol é competitivo no país, quanto mais fora. A gente está falando de abrir mercados, mas se de fato a questão da externalidade do etanol, tudo que ele traz de positivo, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de saúde pública, se isso não for valorizado, com esse preço do petróleo, dificilmente o etanol é competitivo. Acho que, para mim, a gente começa a ganhar dinheiro com preço de barril a R$200 por barril. Então a gente tem que se preparar para esse novo ciclo de baixa. Acho que temos aí uns 2, 3 anos para fazer o dever de casa, usar o dinheiro que vai entrar para investir em como reduzir ainda mais o nosso custo de produção, para a gente estar pronto. Eu queria mais uma vez enfatizar o empenho que o doutor Edmundo teve em fazer esse evento e reunir tanta gente qualificada, né? E vocês acham que vocês são Deus? Por quê? Vocês são 2% do PIB e aplicam na mídia parece que era 0,4. Como é que vocês querem ter uma boa imagem? Então, esse é um aspecto difícil, né? A
gente não tem expertise nisso, mas precisamos ter, que é como transformar até a mídia, a gente ser compatível com o que a gente participa. E aí mudar essa lógica, essa imagem. No Nordeste, inclusive, a gente ainda tem aquela questão, o cara para no Nordeste e a gente é ligado à escravatura ainda, né? Tem uma série de coisas. Foi uma primeira economia do Brasil e esse negócio do escravo pesa na gente muito ainda. Mas acho que as coisas mudaram. No aspecto da tecnologia e do custo, né? Eu lembro que a gente se vangloriava de ser o segundo menor custo do Brasil, e há 35 anos atrás a Europa tinha um custo de quase $200 a mais do que o nosso, hoje a gente empatou. Então, onde erramos? Né? Bateu aquela fome? Restaurante Carne na Brasa, self-service. Venham se deliciar com nossa comida regional de qualidade. Estamos há 3 anos no mercado e aceitamos todos os cartões. Temos um espaço arejado e abrimos todos os dias. Funcionamos em Maçangana 2, na BR-230, quilômetro 59, próximo do condomínio Greenville. Ligue e reserve seu happy hour ou confraternização pelos fones 98641-7247 e também pelo fone 98110-9406. Restaurante Carne na Brasa. Organização Milson e Família. Estamos aguardando sua visita. Estamos aqui num evento muito interessante que me junto a todos os outros no agradecimento ao Edmundo, né? Esse é um evento interessante porque eu nunca ouvi falar tanto de gestão num evento de cana-de-açúcar. Realmente, eu acho que tem um momento de reflexão sobre o que aprendemos, o que falta aprender, onde é que está o ponto em que eu podia interferir e não o fiz. É muito, muito importante discutir gestão, ganho de produtividade, inovação, incorporação de novas tecnologias. Isso faz com que ganhemos competitividade. Competitividade com quem? Nós temos duas áreas aí para discutir competitividade. Mas a mais importante é a competitividade com a gasolina. Então, nós estamos falando de alguma coisa que tem estrutura de custos, dinâmica de desenvolvimento, dinâmica de investimento, CAPEX, OPEX, completamente diferente do nosso setor. É o setor de extração e produção de petróleo. Não tem nada a ver com o que a gente faz. Então, como é que eu vou disputar por competitividade com esse produto? Mas o fato é que ele é o nosso competidor quando a gente produz etanol hidratado, né? Então, eu acho que é um super desafio da gente buscar competitividade em relação a fósseis. Outra área de competitividade é etanol versus etanol. Então, etanol de milho versus etanol de cana, etanol produzido nos Estados Unidos versus etanol produzido no Brasil. Aí é uma coisa mais parecida. Mas nós temos que enfrentá-la também. Então, nós temos um desafio de competitividade em relação ao mundo do etanol e temos um desafio de competitividade no mundo renováveis fósseis. E temos, na área do açúcar, da mesma maneira, um problema de competitividade com muita interferência governamental. Eu acho que, como jovem, eu gosto de ver um pouco mais a metade de cima do copo. Eu acho que o ciclo talvez possa ser um pouco mais virtuoso, um pouco mais longo de preço do que a gente imagina. Os nossos canaviais estão muito envelhecidos, a gente vai precisar plantar muita cana, e esse é o grande ponto que a gente pergunta, né? Como é que a gente vai aproveitar esse ciclo agora para realmente retomar a produtividade agrícola? O primeiro dado que eu gostaria de trazer foi muito já discutido aqui, que o próprio Rui chamou na conversa. Qual que é a relação do trabalho com a mecanização? Isso parece uma relação simples, que quando você evolui com acima de $1 a hora o custo, o mundo inteiro tende a mecanizar um pouco mais, mecanizar. É uma curva bem agressiva. E tudo que a gente fala de externalidade, de relação com o trabalho, relação com pessoas, é quando ele sai desse lado vermelho e passa para esse lado verde aqui. Isso aqui é uma nova realidade, que é a realidade brasileira hoje, que o Centro-Sul já está em plenitude e a região Nordeste já está caminhando também para esse caminho. Compreendendo melhor o setor sucroenergético mundial.
Para falar sobre isso, nosso palestrante é presidente da Datagro Consultoria, também é mestre e doutor em Economia Agrícola pela Iowa State University. Foi diretor executivo e presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, membro de comitês técnicos do Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool, também da Comissão para o Reexame da Matriz Energética e Comissão da Energia Nacional. Senhoras e senhores, o doutor Plínio Nastari. Bom dia a todos e a todas. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os organizadores desse encontro, na pessoa do Dr. Edmundo Barbosa, do Dr. Renato Cunha, do Dr. Pedro Roberto Nogueira, respectivamente presidentes do Sindálcool, aqui da Paraíba, Sindaçúcar Pernambuco e Sindaçúcar Alagoas. Queria cumprimentar também o presidente do Fórum Nacional Sucroenergético, Dr. André Rocha, na pessoa de quem cumprimento todos os outros presidentes de sindicatos, de produtores de açúcar e álcool do país. O que foi a grande lance do Proálcool, quando foi criado? Foi o conceito de paridade, que permitiu que os açúcares no mel tivessem um preço equivalente ao do açúcar, só que você perdia 10%. Então, de 90,9%, o setor passou a ter uma remuneração dos açúcares que saem da usina equivalente a 98,5, aproximadamente, quilos de açúcar remunerados como açúcar. E isto permitiu capitalização do setor com esse processo de diversificação que vocês devem ter nesse momento para superar essa situação, porque com inteligência, com criatividade, identificando nichos, oportunidades de inovação, oportunidade de gerar valor, eu tenho certeza que esse setor vai fazer a mesma coisa que Davi representou para Veneza, para Florença. Muito obrigado.